Obrigado por você estar aí. Você vai assistir mais um culto da palavra. Eu tenho certeza que esta palavra bíblica e revelada vai alcançar o seu coração, vai alcançar a sua família. Assista quantas vezes você desejar. Não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mande este link para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Mande este link. Você precisa deixar também um like. É importante que você faça um comentário abençoando as pessoas que por aqui passam. Tudo isso surte um grande efeito nas redes sociais. Deus te abençoe. Bom culto, boa palavra. Paz, queridos, Deus abençoe, muito boa noite no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Benhur Lopes e você está na Abba Church em Boston. Nós estamos aqui nesta grande região profética, terra do avivamento, terra da presença de Deus. Nós estamos na 355 Franklin Street, em Melrose, temporariamente. Já estamos na expectativa de uma casa que o Senhor vai nos dar, uma casa nova, com toda a estrutura da visão que Deus nos deu para este tempo. Eu, você, sua casa e sua família, em breve estaremos nesse ambiente tão poderoso, aonde seremos alvos da visitação de Deus tantas quantas vezes ficará na nossa memória tudo que o Senhor fará por nós. Você é muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, o culto da palavra aqui na Abba Church em Boston. Temporariamente, somente online, ok? Culto da palavra, quinta-feira, 7h30 p.m. online. Aos domingos à noite, 6 p.m., presencialmente, nós nos encontramos na 355 Franklin Street, em Melrose. Deus te abençoe. Você é bem-vindo para nos fazer uma visita. Se você ainda não tem uma igreja para frequentar, experimente a nós. Sinta a diferença de uma igreja que tem como base a palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias agora. Você que está em casa, no celular, no iPad, no tablet, no computador, na televisão. Os que estão dirigindo, então só me ouçam, por segurança, não é? Você que está no carro, no caminhão, aonde você estiver, no trabalho, ouça a palavra de Deus. Salmos de número 22, versículos 20, 21 e também 22. Vamos à palavra de Deus. Livra-me, alma, da espada, e a minha predileta da força do cão raivoso. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Quando você lê o livro dos Salmos, constantemente nós somos chamados por Deus a uma rendição. A um descanso nele. A base do nosso relacionamento com Deus é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus deseja se tornar exatamente isso, suficiente para mim e para você. Essa é a nossa base de relação com ele. E a Bíblia diz que todos aqueles que descansam nele, que descansam no espírito, na alma e no corpo, aqueles que confiam nele, sempre terão um louvor e um testemunho para declarar no meio da congregação. A ele seja a glória para sempre. E é assim que cremos, e é debaixo desta palavra que nós caminhamos, e é debaixo desta palavra que nós dizimamos, ofertamos e contribuímos generosamente para a obra de Deus, para a casa de Deus. Quero convidar você agora, aí onde você está. Na próxima semana, nós iniciaremos a semana do Father's Heart. É a semana do coração do Pai, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h, nós oramos, clamamos, intercedemos, buscamos a presença de Deus e o coração de Deus. É a semana que antecede a ceia do Senhor. É a semana em que nós pedimos a Deus que nos ajude a continuar fiéis aos 11 projetos de missões que nós assumimos. E você, com a sua contribuição, com o seu culto
completo, através da sua generosidade, é que isso está se tornando possível. Quero convidar você para fazer o seu envio, fazer a sua contribuição. Convido especialmente os membros da Abba Church em Boston, que possam fazer os seus envios agora. Se você está me assistindo em qualquer lugar dos Estados Unidos ou fora do Brasil, aqui na parte de baixo tem como você contribuir. Ou você faz um envio por um texto de mensagem, está aqui o número, com a palavra Give. Você tem que registrar aí no seu celular. Você pode fazer um envio de texto de mensagem internacional. A diferença é que para que você contribua conosco, como centenas de pessoas já o fazem fora dos Estados Unidos, você precisa ter um cartão de crédito ou débito internacional. É só solicitar ao seu banco, ao seu gerente. Você pode também aproximar a câmera do seu celular aqui no QR Code e você pode imediatamente abrir um link, vai abrir um link e fazer um envio por este link também, ok? Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho, que o Senhor faça tornar-se abundante os trabalhos das suas mãos. Te convido agora, nos próximos segundos, vamos fazer o nosso envio, a nossa contribuição, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu envio, obrigado pela sua contribuição. Lembrando que nesse sistema online você pode ofertar, dizimar, contribuir, quando quiser, quantas vezes quiser, no tempo e no momento que você quiser, ok? Quando você desejar. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quinta-feira, culto da palavra aqui na Abba Church em Boston. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, por favor. Culto da palavra. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estamos no Ato dos Apóstolos e estamos agora no capítulo de número 2. Encerramos na semana passada no versículo de número 24. Vamos continuar pelo versículo de número 25 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Se você perdeu o início do livro de Atos dos Apóstolos, volte nas outras transmissões e você pode acompanhar, ok? Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 25 a 36. Diz assim a palavra de Deus. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Graças a Deus. A minha oração é que você que está aí do outro lado esteja tão faminto pela palavra de Deus quanto eu estou, quanto centenas de pessoas ao redor do mundo estão. O que fazemos aqui, baseado na palavra de Deus, ensinando e instruindo no culto da palavra, é para acrescentar a sua fé,
para renovar as suas forças, para acréscimo da sua esperança naquele que é Senhor por tudo, por todos, em tudo e em todos. E a Ele seja para sempre glória, glória e eternamente. Eu sempre deixo claro nas minhas transmissões, não estou aqui ministrando porque sou o melhor, longe, longe, longe de ser o melhor. Talvez o que eu anuncio aqui como palavra de Deus, testemunho de Jesus, que foi escolhido por Deus, gerado de Deus, morreu e ressuscitou para a salvação e perdão dos pecados, salvação dos pecadores. O que faço aqui em nome dele, talvez seja porque dos principais dos pecadores, seja talvez eu o maior deles. Porque assim seria o discurso de Paulo, se ele estivesse no meu lugar, pregando agora. Ele diria exatamente isso: anuncio a Jesus, aprovado por Deus, morreu e ressuscitou para a salvação dos pecadores. Talvez de todos eles o principal seja eu. Estou aqui por um chamado de Deus há mais de 30 anos, desde os meus 10 anos de idade, desde os meus 14 anos de idade, entendendo o processo do ministério da palavra. O Senhor me trouxe para ministrar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. O texto que eu li, ele é maravilhoso. Eu sei que talvez pela falta do hábito de ler a Bíblia sistematicamente, algumas pessoas não conseguem ver o que está por trás das letras, o espírito que está por trás das letras. E foi por isso talvez que o Senhor nos trouxe para cá neste tempo. E eu cheguei com a minha casa e com a minha família para anunciar o Evangelho de Deus com base na palavra de Deus. Então vamos lá. Nós estamos no discurso de Pedro. Pedro está pregando. Agora Pedro não tem mais uma mente vazia, uma mente política, mas a mente de Pedro é uma mente cheia do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. E ele discursa a respeito de Jesus. Em algum momento, lá pelo versículo 37 a seguir, ele vai ganhar uma multidão de pessoas, simples e unicamente por ouvir a verdade do Evangelho de Deus. Então eu quero que você acompanhe comigo o versículo 25, onde nós paramos. Porque dele disse Davi, olha essa observação. Porque dele disse Davi, Pedro está trazendo à memória o testemunho de Davi a respeito de Cristo e do Espírito de Cristo. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi, segundo Pedro, ele tinha diante dele a figura de Cristo. E sobrenaturalmente a figura de Cristo que estava, segundo as palavras de Davi, à minha direita, foram profetizadas por Davi em seus dias. É a revelação de Cristo, a revelação de Deus por Cristo, através da capacidade de discernimento e entendimento de Davi, na confissão de Davi, em sua condição de profeta. Em seus instantes como profeta, o Espírito de Cristo tomava a mente de Davi e lhe dava testemunho. Ele podia perceber isto, porque o Espírito de Cristo também revela a característica da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem como prática, tem como princípio e propósito manifestar o Messias, revelar o Messias. Então, sem saber, de forma profética, de forma sobrenatural, Davi o sentia, Davi o percebia. O Espírito de Cristo no Antigo Testamento, ele operou de uma forma sobrenatural sobre muitos profetas no Antigo Testamento. E cada um destes profetas experimentaram em vida, sem saber, o Espírito de Cristo, o sofrimento, a entrega, a morte, a sensação da ressurreição por Cristo e por seu Espírito. Era o Espírito Santo de Deus quem operava isto lá no Antigo Testamento. Ele estava, o Espírito Santo, à medida que a possessão vinha, produzindo em cada um dos profetas essa sensação de viver, essa sensação de desfrutar os aspectos da vida de Cristo e os aspectos da vinda do Messias. Um vivia a sua vida, outro vivia a sua morte, um viveu a sua humilhação, como por exemplo nós podemos ver na pessoa de Jó.
também experimentando o reflexo da exaltação dessa condição de Jó em dobro no final dos seus dias. Outros experimentaram o processo da sepultura em vida, por exemplo, como Daniel. Outros viveram aspectos do Espírito de Cristo, como Davi, no aspecto da perseguição, no aspecto do abandono, no aspecto do sepultamento. Nós vemos em Davi sepultamento, ressurreição e ascensão. Nós vemos isto em Davi, nós vemos isto em Daniel. Nós vemos isto, por exemplo, a solidão da morte do Salmo 22, que Davi canta a respeito, estava ali personificado a morte e o sepultamento de Jesus. Nós vemos sofrimentos e benefícios de Cristo, do Espírito de Cristo, da pessoa de Cristo, apontando para o Messias na vida do profeta Isaías. Estava ali revelado em cada um destes profetas o Espírito de Cristo, gerando neles a circunstância para profetizar e apontar sobre o Messias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um registro mais apurado de Pedro, na sua primeira epístola, se você puder usar a sua Bíblia aí um pouquinho. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 10 e 11, nós encontramos o seguinte, e você vai me entender quando eu digo a manifestação do Espírito de Cristo na vida dos profetas, por obra do Espírito Santo, por possessão do Espírito Santo, produzindo na vida deles a capacidade de discernimento e profecia através das circunstâncias que apontavam para o Messias. Veja que Pedro completa isso na sua epístola primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 10 e 11, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Olha isto, eu vou repetir o versículo. Preste atenção, você que ama estudar a Bíblia, e você vai entender as conexões que eu estou fazendo. Versículo 10: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, porque era testemunho pelo Espírito Santo que apontava a manifestação do Messias. Então é isto que eu me refiro. O Espírito de Cristo operando neles em condição de profeta, mostrando a vida do Messias e por vezes personificado nas circunstâncias e nas adversidades que eles enfrentaram. Jó, Daniel, Davi, Isaías e tantos outros. Vamos ao versículo 11 mais uma vez. Indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, aleluia, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você estuda alguns personagens do Antigo Testamento, você descobre que eles estão vivendo de forma sobrenatural a personificação por antecipação da obra, da vontade, do querer e do efetuar de Cristo, manifestando a revelação do Messias. Glorificado seja o nome do Senhor. A Deus seja a glória para sempre. Como é bom estudar a Bíblia. Versículo de número 26 agora, você vai vendo o que está por trás do discurso de Pedro. Olha que brilhante a capacidade desse discurso, dessa pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Versículo 27, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Esta língua exultando, as línguas estranhas que fluem, as mesmas que exultou Cristo, que
que Cristo também falou línguas estranhas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto desse instante aqui. Aqui está, línguas estranhas, ou o exultar das línguas, também apontam para a vitória de Cristo. Jesus, ele experimentou o êxito. Jesus, ele experimentou a alegria do Espírito exultando nas línguas. Lucas capítulo de número 10. Isto aqui é uma linguagem particular e especial do Messias. Pedro está traduzindo o mesmo sentimento do enchimento, da visitação do Espírito Santo. E ele então declara dizendo: na semelhança dele, também repousarei em esperança. Cristo repousou em esperança porque ele cumpriu a lei. Ele cumpriu porque esta era a promessa. Levíticos capítulo 18, versículo 5. Esta era a promessa bíblica de Deus, que aquele que cumprisse a lei, triunfando sobre a morte, aleluia, ele repousaria em descanso, e todos os seus cooperadores também com ele desfrutariam desta graça e desse favor. Então, simples e unicamente o fato de Cristo ter cumprido a lei, aleluia, lhe dava total segurança e esperança na ressurreição. A corrupção não podia tocá-lo, os vermes da decomposição do corpo não poderiam agir sobre ele, aleluia, porque ele estava totalmente sem pecado, e ele cumpriu e venceu para a glória de Deus. Vamos construindo um ambiente mais maduro aqui agora, mais profundo. Versículo de número 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Bendito seja o nome do Senhor. A alma de Jesus, no momento do sepultamento, a Bíblia diz que ela desce ao Hades. Romanos capítulo de número 10, versículos 5 e 6. Efésios capítulo de número 4, versículos 9 ao 11. Está sendo cumprido o propósito. O Espírito vai a Deus, a alma desce ao Hades, o corpo permanece em repouso na sepultura, porque a morte e a decomposição não poderia tocá-lo. Até que no momento da ressurreição, então, quando o corpo, alma e espírito estão unidos outra vez, Jesus não se levanta glorificado, mas ele se levanta imortal, porque a glorificação acontecerá somente no instante 2, quando ele for recebido em cima no céu, logo após a ascensão. E então esta glorificação, o Espírito Santo poderia ser dado aos seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. A alma de Cristo desce ao Hades para pôr em liberdade. O Hades era uma grande prisão, e ali havia uma organização onde todos os ímpios e justos e os demônios e os espíritos de demônios que estavam aprisionados e sob o controle do Hades estavam organizados. Era tudo o mesmo ambiente, era uma prisão, era um cativeiro, e Jesus desce lá para tirar os justos de lá. Após a morte de Jesus e ressurreição, esses justos, eles são levados para o paraíso de Deus. Eles são levados para o ambiente celestial da cidade. E agora aquele Hades, que era um ambiente intermediário, ele deixa de existir. Agora ele deixa de ter a sua representação e segmentação espiritual de juízo e de permanência pós-morte. É por isso que o Hades não pode ser considerado um purgatório. Ali estavam presos todos aqueles que haviam morrido esperando a morte e a ressurreição de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Com a morte de Cristo e a ressurreição, o ministério da morte de Cristo estava agora completo e consistia em libertar os que estavam cativos, tirando o cativo, tirando o cativeiro, libertando
libertando os cativos, e foram agora sobrenaturalmente transportados para o paraíso de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e versículo 2, ali está o ambiente sobrenatural em que estes justos são levados, são movidos. Diz a Bíblia, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Ali Cristo vai, e agora ele desce ao Hades para pôr em liberdade, aleluia, com a vitória de Cristo. Toda a obra expiatória do Calvário, tudo que Adão havia perdido, estava sendo resgatado pelo poder de Jesus. É o parente remidor com autoridade que vem tomando de volta a sua terra e a sua herança, que estava na mão do posseiro indivíduo Satanás, porque Satanás quer confundir o homem, quer enganar o homem. A terra foi dada aos filhos dos homens, a terra não foi dada ao diabo, a terra não foi dada a Satanás, mas ele tirou isto, ele roubou isto do homem por causa do pecado. Então quem de direito vem, mas o posseiro não quer sair. O posseiro exige um preço, o preço é pago na cruz. Então existe um momento em que o remidor que vem resgatar o seu povo torna-se o remidor também da vingança. É a ira do Cordeiro, é o tempo da vingança de Deus para tirar da mão de Satanás, dizendo a Satanás: esta terra não te pertence, esta terra pertence aos meus filhos, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Na cruz, enquanto o Espírito estava sendo entregue ao Pai, a alma de Jesus descia ao Hades, enquanto o corpo repousava, e então, bendito seja o nome do Senhor, ele declara aos cativos no cativeiro liberdade, porque a luz de Jesus alcançou a terra, alcançou o céu e alcançou o inferno. Bendito seja o nome do Senhor. É o poder da luz de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi assustador para o Hades. Quando Jesus entra no Hades, ele entra com o seu corpo imortal, ou ele entra com a sua alma completamente sem corrupção, e ele é como semelhante a Adão no Éden antes da queda, e ele causa um impacto sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que quando o Espírito de Cristo se une ao seu corpo e à sua alma, ele se levanta em um corpo imortal semelhante a Adão antes da corrupção. Meu Deus, isso é simplesmente sobrenatural. Olha como o discurso de Pedro vai sendo construído. Muito mais daquilo que Pedro disse é o que estava por trás das suas palavras, e chamamos isso de o espírito das letras. Versículo de número 28: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Bendito seja o nome do Senhor. Os caminhos da vida por Cristo Jesus leva à ressurreição dos mortos, conduz ao triunfo sobre Satanás e conduz à vitória sobre a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi ungido por Deus para descer ao Hades em vitória. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. O Espírito de Cristo desce ao Hades ungido por Deus, aleluia, e a sua missão era única: libertar os cativos, libertar os que ali estavam, proclamando abertura em prisões, e os santos que permaneciam lá no Hades,
eles viram uma grande e poderosa luz. A luz de Cristo apareceu no céu, apareceu na terra e apareceu lá no Hades. Olha o versículo 28 de novo. Fizeste-me conhecidos os teus caminhos de vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Ele vai e anuncia no ambiente que seria o inferno, para aquele povo, para aquele instante, a luz e a salvação de Deus. Versículo 29, eu não sei você, mas eu amo estudar a Bíblia. Vamos, versículo 29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Davi, queridos, ele vai ganhando na memória do povo a tipologia de Cristo, é um tipo de Cristo. E esta foi a mesma mensagem que Paulo pregou na primeira viagem missionária em Antioquia da Psídia. Ele prega semelhante discurso, porque Davi apontava para um tipo de Cristo. Pedro usa essa força no seu discurso dizendo: irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e está na sepultura até nos dias de hoje. Vamos entender um pouco mais, em particular, a observação que Pedro faz na sua epístola. Abra lá, por favor, novamente, a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, e o versículo também de número 1. Escute isso para você entender o que está por trás das letras, quando Pedro fala sobre o patriarca Davi e o seu sepultamento. Porém, ele faz um paralelo entre Davi e Cristo para mostrar a glória de Cristo. Então isso é espetacular. Olha isso aqui, primeira epístola universal de Pedro, capítulo de número 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos mais um pouquinho. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem
atentar, mas foi concedido a nós como igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É isto que Pedro está dizendo no versículo 29. Vocês têm memória do patriarca Davi, mas ele morreu e continua sepultado. Mas o Jesus que eu prego agora é aquele que morreu e ressuscitou, como Davi havia profetizado, semelhante a todos os outros profetas antes de Davi. Oh, gloriosa palavra de Deus. Versículo 30, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono. Aqui é a promessa que o anjo fez, o anjo Gabriel fez a Maria. Então você tem que associar os versículos 29 e 30 até o 31. Então veja só, vamos ler do 29 até o 32. Ok? Para fazer sentido, porque eu estou por versículo, mas pode ser que você tenha perdido a conexão. Então, do 29 ao 32, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono, promessa feita a Davi, promessa feita a Maria pelo anjo Gabriel, filho de Davi. Versículo 31, e havendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, e Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Meu Deus do céu, que discurso! Gente, se nós seres humanos temos a graça de Deus de entender um texto complexo como esse e poder compartilhar com vocês, imagina Pedro no dia em que ele pregou isso aqui, que impacto não foi para aquela multidão. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, Davi continua na sepultura, mas dos seus lombos, conforme a profecia, Cristo foi gerado, conforme a promessa a Maria pelo anjo Gabriel, que morreu, mas Deus o ressuscitou, porque o seu corpo não poderia provar da corrupção, o seu corpo não poderia provar da decomposição na terra, porque ele nunca pecou, ele triunfou sobre a lei, venceu a morte, então era direito, porque os que assim o fizessem mereceriam, teriam direito à ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. É muito forte isso. Olha o versículo 32 novamente, por favor. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A exaltação de Jesus, aprove Deus ressuscitá-lo. Davi teve esta visão profeticamente, os Salmos de número 18, quando Davi fala sobre a vitória de Cristo na cruz e a vitória de Cristo no Hades. Jesus venceu e sobrenaturalmente se deu testemunho em vida da sua vida imortal, ressurreto entre os seus discípulos e entre os habitantes daqueles dias. Eu vou ler de novo, porque isso tem que ficar registrado. Versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhos. Bendito seja o nome do Senhor. Se fôssemos fazer um resumo, e se a mente aqui não falhar, quando Jesus, ele está ressuscitado, ele agora se mostra para Maria Magdala. Ela tem o primeiro encontro, o primeiro contato com Jesus na manifestação em vida. Depois, sobrenaturalmente, Jesus aparece para Pedro. Na descrição de Lucas, há uma ação sobrenatural deste aparecimento em particular. Há quem diga que já se provava no seu corpo imortal a sua capacidade de
onipresença. Então acredita-se, há estudiosos que creem, e eu creio também, eu creio em coisas sobrenaturais, que havia uma onipresença de Cristo, se revelando a Maria de Magdala, se revelando a Pedro e se revelando aos discípulos no caminho de Emaús, porque cronologicamente há uma coincidência de tempo e há também uma distância que precisa ser considerada. Então é bem provável que Cristo já demonstrava que agora estava restaurado a sua onipresença após a sua ressurreição. Ele se mostra a Lucas e a Cleófas no caminho de Emaús, está ali a manifestação do Cristo vivo. Depois ele se revela vivo para os seus discípulos, na ocasião em que Tomé não estava, diz a palavra de Deus. Ele se revela de uma forma sobrenatural, ele se mostra em presença viva, imortal, para aqueles que nele criam, para aqueles que nele acreditavam. Ele se mostra a Tiago, depois ele se mostra outra vez aos discípulos, agora na presença de Tomé, que pode ser visto. Depois ele se mostra para os discípulos outra vez, junto da margem do lago. Depois ele se mostra para quase 500 pessoas, de uma forma sobrenatural. Por 40 dias ele anda e está vivo no meio do povo. Por último ele se mostra aos seus 11 para a ascensão, lá na despedida em Betânia. Ele também se mostrou na Galileia, lá no monte, para os instruir sobre as últimas coisas. Jesus ressuscitado e vivo, foi visto até que foi assunto em cima no céu, porque não teve outro caminho a não ser aprove Deus ressuscitá-lo. Quantos podem glorificar ao Senhor? Esta é a diferença entre todos os outros movimentos religiosos. A diferença que nos separa de todos os outros povos. Oh meu Deus, disse Moisés, e hoje muito mais. Porventura não é isto que nos distingue dos demais? A sua presença no meio de nós. Ele vive e seja para sempre glorificado. Versículo de número 33, vamos seguindo, tá forte. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. A promessa foi cumprida. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Se eu não for, ele não virá. Senhor meu Deus, quando eu for, glorifica a mim, para que o meu Espírito venha e habite. Meu Deus do céu, é forte demais. Para que o meu Espírito venha e habite no meio deles. Aleluia. Jesus precisava ser glorificado para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo não viria se Jesus não fosse glorificado. E aqui está o grande segredo. Por causa da glorificação de Jesus lá na eternidade com Deus agora, é que o Espírito Santo veio. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Como receber este Espírito Santo? Como falar em línguas estranhas? Aqui está o segredo. O Espírito Santo vem enquanto você glorifica Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. É só glorificar a Jesus que o Espírito Santo vem. Pedro está dizendo que a exaltação de Cristo era uma condição fundamental para que o Espírito Santo viesse. E olha só a observação final do versículo 33. Olha lá. Derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Então não vem me questionar as línguas estranhas, não venha me contar na cabeça de que isto não existe. A presença do Espírito Santo é vista na alegria comparada à embriaguez do mosto, e a presença do Espírito Santo é ouvida pela exultação das línguas
línguas, pelas muitas línguas e pela ousadia do testemunho. Ah, meu Deus, pastor, eu não acredito assim. Então você vai seguir seu caminho, que eu vou seguir o meu. Mas não discuta com quem crê, com quem crê e recebe e desfruta da ferramenta das línguas estranhas. É o que vocês veem e é o que vocês ouvem, diz Pedro no seu discurso. Aleluia! Versículo de número 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha o discernimento de Davi a respeito daquele que morreria e venceria. Então a pergunta é: assenta-me à minha direita, até quando? Versículo 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Teologicamente, sistematicamente falando, essa relação pai e filho, Deus Pai e Filho, é um acordo, também é chamado de um acordo de filiação e paternidade entre o ancião de dias e o Verbo. Escute isso: o ancião de dias e o Verbo fizeram um acordo de filiação e paternidade, e então se estabeleceu esta relação. O filho vem e passa o processo da humilhação, e a Bíblia diz aqui: até que ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro está nos versículos 34 e 35 fazendo menção do Salmo de número 110, versículo de número 1. Se você voltar um pouquinho lá nos Salmos de número 110, versículo de número 1, disse o Senhor ao meu Senhor, porque o Salmo de Davi que aqui está fala do reino do Messias: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele está citando isto, ele está declarando isto, quando ele diz: e a este homem, olha só, a este homem, versículo 32, Jesus, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, o fez Jeová e Messias. Você conecta o 32 com o versículo 36. Pois saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, e eu já vou falar sobre a casa de Israel agora, isso é muito forte, é uma pérola aqui desse estudo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, quer dizer, a este homem, Adonai, a quem vós crucificaste, porque não adianta empurrar para cima dos romanos, foi Israel, foram os judeus. Deus o fez Senhor e Cristo. Mas pastor, peraí, como é que a gente explica isso? Porque eu tenho um amigo judeu que não concorda, eu tenho um rabino que eu conheço que não concorda. Como é que o senhor tira? O processo da crucificação passou pelas mãos dos romanos, mas foi origem e fonte de entendimento, consenso dos judeus em Israel. Sim, eles crucificaram e não tiveram o mínimo de reconhecimento da crucificação e da ação da crucificação sobre eles. Escute isso, gente. Deixa eu fazer uma conexão aqui nos textos e eu vou explicar para vocês aonde nós estamos. Primeiro, versículo 35: até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós estamos vendo que a divindade, no seu perfeito acordo, única e verdadeira, o Pai, na glorificação, passa a habitar na plenitude no corpo do Filho, o Filho no corpo do Pai, e depois um dia o Pai, o Filho e a Igreja seremos um só, e respiraremos o mesmo fôlego.
Como ele e o Pai eram um, nós nos tornaremos um com ele, por intermédio dele com o Pai. E isto é sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor. É o Pai habitando no seio do Filho, o Filho habitando no seio do Pai, e nós no Filho habitando com o Pai, seremos um só. Então, quando este dia chegar, deixará-se-á o trono para que sejamos um só, em um único espírito, em um único ambiente, em uma única manifestação. Isto é simplesmente sobrenatural. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 18. Porque talvez você me ouve aí em casa e diz: pastor, aonde é que está isso? João capítulo de número 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Filho unigênito no seio do Pai, este o revelou. Continue comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios agora, capítulo de número 15 e o versículo de número 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Filho no seio do Pai, o Pai habitando em plenitude no seio do Filho, e depois então que todas as coisas lhe foram sujeitas, seremos todos tudo em um neles, e tudo em nós e tudo neles, para a glória de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Abra a Bíblia, por favor. Às vezes eu vou ministrando, eu vou falando, tendo em mente que todos estão com afinidade na palavra, mas nem todos têm o hábito de ler e estudar a palavra assim. Então aproveite esse tempo no culto da palavra e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Efésios, capítulo de número 4 agora, versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Bendito seja o nome do Senhor. Chegará o dia então que este trono dará lugar ao Filho que habitou o seio do Pai, o Pai que habitou o seio do Filho, tornar todas as coisas uma coisa só, e nós com Ele. Meu Deus, eu sinto um temor, e é uma presença de Deus que me envolve quando eu leio esta palavra. Olha quanta coisa Deus está ali acrescentando. Aleluia. Receba a alegria renovada da salvação agora. Receba a alegria reconciliada, restaurada, renovada da salvação agora, porque este é o plano de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora vem a pérola desta noite, por favor, ouça comigo. Versículo 36, que é tão discutido em muitos lugares. Vamos lá. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus Deus fez Senhor, Jeová e Cristo, o Messias, esse mesmo Jesus a quem vós o crucifiqueis, a quem vós o havia crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro denuncia claramente, ele fala abertamente que quem crucificou a Cristo foi a casa de Israel, e não tem para onde fugir. E esta máxima bíblica, aleluia, é por isso que ele detém o título: é-me dado todo o poder, é-me dado
todo poder no céu e na terra. Pastor, como entender esta primícia? Ok, vamos lá. Livro de Deuteronômio. Bendito seja o nome do Senhor. Isto aqui é para estudantes da Bíblia. Isso aqui é para quem ama conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Deixa eu te explicar por que Pedro ele foi tão enfático, tão direto quando ele diz: vós o crucificaram, vós o crucificastes, vocês o mataram. E aqui entra um segredo, uma pérola bíblica de conexão sobrenatural que torna a Bíblia perfeita em suas conexões. Deuteronômio capítulo 21, rapidinho, porque o tempo já está indo, do versículo 1 ao versículo de número 9. Olha o versículo de número 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, e achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou. Preste atenção nisso. Olha a doutrina bíblica e o que está sendo processado aqui. Veja que o maior tipo entre os eventos que envolve a paixão e a morte de Cristo na cruz, entre os maiores tipos da Bíblia, este talvez, dos versículos 1 ao 9, é um dos maiores ou um dos principais. Veja só, o sangue inocente de um homem é a maior causa de maldição sobre uma terra. Então eles ficavam muito preocupados quando o sangue inocente de alguém escorria na terra. Olha o que o texto está dizendo. Quando vocês encontrarem alguém, quando vocês encontrarem um morto caído no campo, e vocês não sabem quem o matou, isso aqui é um manual, gente, presta atenção. Isso aqui é um manual que Deus estabeleceu para os líderes religiosos da casa de Levi naquele tempo. Como que deveria ser considerado e o processo da expiação do sangue do inocente derramado na terra. Quando o sangue inocente, ele não era expiado, ou seja, não havia reconhecimento do porquê da acusação, havia um processo, uma exigência. Quando o sangue inocente não era expiado, toda a região se tornava culpada. Meu Deus do céu! Gente, essa ministração vale ouro. Eu espero que tenha alguém aí ouvindo comigo. Depois eu quero que você comenta aqui na parte de baixo do vídeo. Comenta alguma coisa. Vamos seguir para você entender a doutrina. Encontrou um morto. Não sabe a sua história. É tido como o inocente. Sangue inocente, se não fosse expiado, enquanto estivesse derramado na terra, toda a terra se tornaria culpada. Versículo 2. Então sairão os teus anciões, porque isso aqui é um doutrinamento para religiosos. Então sairão os teus anciões e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Veja que isso aqui fala do poder do pecado que de Adão alcançou todos os homens. Veja que eu estou falando de uma das mais principais e importantes tipologia da expiação que envolve a paixão e morte de Cristo na cruz. O versículo de número 2 aponta para Romanos 8 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a Bíblia diz: saiam anciões e juízes e façam a medida da distância de todas as cidades que estiverem em redor do morto, porque essa área onde o sangue caiu foi contaminada. Versículo de número 3, Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, versículo 3. Tem alguém aí? Comente aqui depois, debaixo do vídeo, o que você está achando desta ministração. Mas ouça primeiro, versículo 3. E na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha
trabalho, nem tenha puxado com jugo. Nessa história, nessa tipologia, Barrabás, ele é o tipo da humanidade. E o outro bezerro que é trazido representa aquilo que Deus aceitava como sacrifício. Percebe? Agora veja que coisa interessante. O sacrifício de Deus era um sacrifício perfeito. Ele está dizendo: traga uma novilha sem mancha. Mas Barrabás era o sacrifício imperfeito, porque estava cego, estava coxo e estava imundo. O povo não leva Barrabás à cruz. Ele não poderia ser aceito no holocausto para purificação e sacrifício. Ele tinha jugo, ele havia experimentado o pecado. E este bezerro deveria ser um bezerro de sacrifício livre. Veja que coisa interessante. A verdade é que os anciões e os sacerdotes queriam que Jesus morresse. Eles não sabiam, mas estavam no processo da vontade de Deus. O bezerro, ele deveria ser livre e novo, e não poderia ter experimentado nenhum tipo de trabalho ou jugo, que fala do tipo da inocência e da santidade de Cristo. Então veja só, havia um homem morto, que estava com sangue derramado sobre a terra, contaminando toda a terra. Então, para livrar esse homem e toda a terra, porque a humanidade representa Barrabás, está aqui o pecado de Adão sobre toda a humanidade, e para a retirada deste pecado, uma novilha ou um bezerro que não tenha que não tenha jugo e que não tenha carga e não tenha mancha. Veja que a doutrina sobrenaturalmente, quer dizer, a vontade, a verdade de Deus está sendo oferecida aos anciões e aos juízes. Olha o versículo de número 4 agora. E os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero e rochoso, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale a novilha será degolada. Do que isto fala? Calvário. Foi onde Cristo, a novilha sem mancha, foi levada. É o tipo do Calvário aqui. Os levis, os sacerdotes de Levi, eles representam aqui a liderança religiosa de Israel. Lá nos dias de Jesus, no tempo de Jesus, o sacerdócio, os anciões, eles não podiam tomar outra decisão, porque eles estavam completamente comprometidos com a corrupção. Então eles olham para Barrabás, eles olham para Jesus, eles estão completamente corruptos. O Calvário escolhido era o lugar para que pudesse então oferecer aquela novilha em sacrifício. Quando a água jorra de Jesus nesse Calvário, ela jorra representando o poder de Cristo como uma corrente de vida que vai levando o seu sangue e retirando o pecado do mundo. Por isso que ele morre por todo o mundo. João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16. É por essa razão também, escute isso que isso é muito forte, que quando Pilatos está para decidir a respeito de Jesus, ele lava as suas mãos. Ele lava as suas mãos. E ele diz, agora ele é feito substituição. Ele lava as mãos dizendo, é um inocente morrendo no lugar de um pecador, que em Barrabás representavam a humanidade. Meu Deus do céu! O fato de Pilatos lavar as mãos, gente, indicava o seguinte, era uma declaração. Ele lava as mãos, apesar de ser ele tanto quanto pecador. Ele lava as mãos, dizendo, não tenho nada a ver com isso. Eu não posso resolver esta causa porque sou pecador. Mas este homem morre inocentemente. Então,
Pilatos, ele está lançando a culpa sobre Jesus. Pilatos não entendia da lei, mas ele praticou a lei e sobrenaturalmente a graça que os religiosos deveriam praticar e não fez. Meu Deus do céu, gente, isso é muito forte, chega a me dar uma alegria. Eu não sei se você está comigo aí, pelo amor de Deus. Quando ele lava as mãos, ele diz assim: sou pecador, não posso resolver esta culpa, e este homem morre no lugar de um condenado. Pelo amor de Deus, pastor, por que o senhor está tão excited assim a respeito dessa revelação? Porque Israel não fez isso. Os juízes religiosos não fizeram isso. Os líderes não fizeram isso. Eles não lavaram as mãos, porque era isso que determinava. Eles não tiveram a capacidade de lavar as mãos, atribuindo por antecipação graça, reconhecendo que um inocente morria no lugar de um condenado. Meu Deus do céu, quando Pilatos lava as mãos, Pilatos está dizendo: ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos nós. Os gentios inconscientemente entenderam isso. Meu Deus, um povo que não era povo e me amou. Mas os filhos de Israel não entenderam nada sobre este sacrifício, minha gente. Meu Deus do céu, os poucos que conseguiram compreender receberam ainda alguma graça. Olha o versículo 5: então se achegarão aos sacerdotes filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoar em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. Meu Deus do céu. Então o problema aqui não era quem entregava a novilha para morrer, mas quem entregava e deveria aceitar a sua expiação no ato de lavar as mãos. Então veja só, os filhos de Israel não procederam assim. Eles entregaram para morrer e não reconheceram a substituição. Olha o versículo 6: e todos os anciões da mesma cidade, mais próximo ao morto, lavarão as suas mãos. Eu não vou ler mais não. Você está achando que eu estou inventando, irmão? Você está achando que eu estou inventando? Lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Eles não fizeram isso. Eles desprezaram a novilha Cristo. O ato de lavar as mãos estava dizendo: é inocente, morre por expiação dessa terra. Eles não fizeram isso até o dia de hoje. Pilatos o fez, inconscientemente, sem saber, pois bem-aventurados que não viram, mas creram. O povo será chamado sem ser povo, e me amarão e me honrarão, receberão o sacerdócio que Israel desprezou. Pelo amor de Deus, está escrito aqui. Está escrito aqui. Aleluia! Eu vou ler de novo, versículo 6. Gente, o fato de lavar as mãos sobre a novilha é o tipo da transmissão da culpa, é a aceitação da substituição que está sendo processada, representa o tipo da morte, da expiação de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eles deveriam entregar e lavar as mãos, mas eles não fazem isso. Eles negligenciam os próprios princípios, eles negligenciam a própria lei. Eu vou ler de novo, versículo 6. E todos os anciões da mesma cidade, mais próximo ao morto, lavarão suas mãos. Todos os anciões mais próximos ao morto, nação de Israel. Meu Deus. Quando Israel consente na crucificação de Jesus, eles aceitam a culpa claramente. Eles aceitam a culpa e desprezam a oportunidade de redenção concretizada, operada por Cristo Jesus. De livre, espontânea vontade e ignorância e estupidez, eles se tornam condenados e culpados. Poderia ter sido diferente.
guardavam tanto da lei, mas não guardavam o que precisava ser guardado. E Pedro os exorta no discurso, porque está aqui um dos principais e mais importantes tipos de expiação: relação Cordeiro, Barrabás e humanidade. Meu Deus, vamos lá. Jesus. Versículo de número 7. E protestarão e dirão às nações, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Fizeram tudo o contrário. Os nossos olhos viram e as nossas mãos derramaram o sangue dele. Foi isso que os filhos de Israel fizeram. Sangue inocente, tirado do meio deles. Gente, somente com o fato de lavar as mãos, a substituição era completa. Só isso. É um gesto simples. Era o ato principal, lavar as mãos. Por isso que a confissão de Pilatos se assemelha à confissão dos gentios. Meu Deus, isso é muito forte. Você já tinha lido isso? Não? Glorifica a Deus por esta porção da palavra. Versículo de número 8. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Quando Jesus morreu, o seu sangue foi derramado sobre a terra, mas até hoje continua sendo um peso sobre os filhos de Israel. Por quê? Porque eles sentem o peso da condenação. Eles quebraram o princípio. Jesus morreu pelos gentios, levou a culpa de todo mundo e os redimiu, perdoando os pecados, redimiu toda a terra. Foi sangue inocente, sangue derramado, mas até hoje continua sendo peso sobre os filhos de Israel pelo desprezo deste princípio aqui, desta doutrina. É a expiação pelo homicídio cometido. E o versículo de número 9 nós encerramos: assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. O que é que os judeus deveriam fazer? O que os judeus deveriam fazer? Eles deveriam aproveitar a oportunidade do sacrifício da novilha, lançando sobre ela a sua culpa, e através do sangue do inocente se reconciliando com Deus. Mas agora eles estão em desespero, há um peso sobre eles. Eles preferiram que o sangue caísse sobre as suas cabeças, ao invés de lavar as suas mãos, como tipo de Cristo, declarando Ele o Messias, Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Deus do céu! E então Pedro, voltando a Atos dos Apóstolos 2:36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus Adonai o fez, Jesus o Senhor, Cristo o Messias, e a Ele seja a glória para sempre. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu não perdia mais nenhum culto da palavra, nenhuma aula, nenhuma ministração, porque olha o quanto você está crescendo. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra foi aberta, e quanto aprendemos nesta noite. Obrigado porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fez. Obrigado por este nível altíssimo de excelência e revelação que alcança os teus filhos agora. Sim, o Senhor morreu, ressuscitou por amor a nós, e como gentios cremos, não desprezamos o sacrifício inocente. Sim, declarando e crendo que Tu és o Messias, e Senhor, Tu és bem-vindo à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida, à nossa casa. Esconda-nos em Ti, Senhor, e desperta os que dormem, ó Deus, sobre o Teu sacrifício, sobre o Teu amor. Com esta palavra eu abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus, crendo que eles estão no controle absoluto. Tu estás no controle absoluto da vida deles, em todos os aspectos. Por isso eu os abençoo agora e sempre, no nome de Jesus. Amém, 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 e graças a Deus. Meu Deus do céu!
Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor, bom Deus, abençoe a sua família. Obrigado por ter estado comigo hoje, quinta-feira, no culto da palavra aqui em Abba Church Boston. Lembre-se, quinta-feira somente online, 7h30 da noite, mas todo domingo presencial. Eu estou lá com a minha família às 6 p.m. Estamos lá num culto presencial poderoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você é bem-vindo para estar conosco, é bem-vindo para nos acompanhar pela internet. Obrigado pelo carinho. Não esqueça, toda sexta-feira, amanhã, sexta-feira online, 7h30 p.m. tem a Rede das Mulheres com a minha esposa, a pastora Viviane, ministrando para todas as mulheres. Gente, semana passada foi uma loucura, alcançamos mais de 5.000 pessoas ali, foram mais de 2.000 views. As mulheres estão sendo alcançadas e as suas casas estão sendo visitadas pela revelação da palavra na Rede das Mulheres. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, uma boa continuação de semana, um bom final de semana. Nos vemos até a próxima programação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá. Ainda quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to be você much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Santo é o Senhor, Tu és santo, santo, 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 Tu és santo, Diga! santo é o Senhor. Joshua, fall Jericho Falls. 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 It 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 falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes down. Do carpinteiro.